Vamos ler a palavra do Senhor. Uma passagem talvez a mais conhecida de toda a Bíblia, que é o Salmo de número 23. Salmo 23. Quem não conhece, né, esse salmo, até aqueles que não são familiarizados com a palavra de Deus, eles podem recitar seu todo, mais alguns versículos dessa passagem que ela é muito bem conhecida. Na realidade, todos nós gostamos dela, não é porque todos conhecem cristão que vive uma realidade, porque com certeza para nós desfrutarmos o que está escrito aqui, nós precisamos nos tornar ovelha de Jesus, precisamos ser ovelha do Senhor Jesus. E a ovelha, ela tem muitas características, então ela tem alguns requisitos que a caracterizam como ovelha. Por exemplo, a ovelha, ela é mansa. Se ela é mansa, ela não se ira tão facilmente. A ovelha não tem garra, a ovelha não tem dente para morder, a ovelha, ela é uma presa, se for analisar, né? Ela é uma presa, simplesmente uma presa. Deus não colocou nenhum equipamento nela, vamos assim dizer, para ela se defender, para ela lutar. Então a ovelha não se defende, ela precisa de um defensor, ela precisa de um protetor. A ovelha é humilde, a ovelha é obediente, a ovelha ela é uma seguidora, ela segue porque ela tem uma visão curta. A ovelha não tem uma visão longa, a visão dela é muito curta, então ela precisa de um pastor para que ela possa segui-lo. Então nós temos várias características que nos diz o que é uma ovelha, e nós precisamos também olhar para nós mesmos e ver se nós preenchemos esses requisitos, se nós somos obedientes, se nós somos mansos, se nós somos humildes, se nós precisamos nos deixar ser guiados, se queremos ser guiados pelo Senhor, para que possamos, como Davi, dizer: o Senhor é o meu pastor. Se ele está dizendo que o Senhor é meu pastor, ele também está querendo dizer de forma subliminar que eu sou uma ovelha, ele é o meu pastor e eu sou a ovelha dele. Amém? Mas não é isso que nós vamos meditar. Vamos ler essa passagem que fala só da ovelha até o verso de número 4. Diz assim, vocês podem ler o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém. Somente até aqui. Os irmãos podem se assentar. Eu não vou tomar muito tempo. Eu quero só expressar aquilo que o Senhor já colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Aqui é uma declaração de Davi, e essa declaração nós fomos ensinados desde criança a compreender que quem tem o Senhor como pastor não tem falta de nada, não tem falta de nada. Mas na realidade isso pode ser uma ferramenta para aqueles que querem descredenciar, descredibilizar a palavra de Deus, descrer da palavra de Deus, porque nós sabemos que não é dessa forma que acontece, não é dessa forma literalmente como nós entendemos. O Senhor é meu pastor, nada me falta, eu não tenho falta de nada. Eu pergunto, será que isso é uma realidade na nossa vida? Será que isso é uma realidade na vida dos cristãos? E nós vamos ver, meus irmãos, que é lógico aqui
a culpa não é da palavra de Deus. Nós aprendemos que a palavra de Deus ela é infalível, inerrante. É lógico, parece a mesma coisa, mas não é. Se ela é inerrante, não contém erros, mas também não falha. A palavra de Deus, ela subsiste, ela é eterna. Já falamos aqui que ela não se renova, porque ela subsiste pelo século de século. A palavra de Deus não fica velha. E nós vamos ver, meus irmãos, que por ser palavra de Deus, ela não contém erro, ela não contém falha, ela é uma palavra que é fiel. Porém, quando nós interpretamos dessa forma, a interpretação, ela passa a ser uma interpretação equivocada. Por quê? Porque nós vamos ver que na nossa caminhada cristã vai nos faltar muita coisa. Nós vamos viver privações. Eu disse ontem a palavra de Paulo escrevendo a sua carta para a igreja de Filipos, que foi a última carta das prisões. Paulo estava preso pelo Evangelho de Cristo, só que Paulo estava agradecendo ao Senhor. Paulo estava alegre, Paulo estava regozijando, Paulo estava feliz. Aí você pergunta, mas qual é a razão da alegria de Paulo se Paulo está sofrendo? Se Paulo está vivendo privações? Por que Paulo ele está feliz? Por que Paulo está escrevendo uma carta cheia de regozijo? Porque Paulo está nos ensinando, meus irmãos, que a despeito das circunstâncias desfavoráveis que nos acometem, a nossa alegria está no Senhor. A nossa alegria está em Deus. Deus é a nossa fonte de alegria. Porque ainda que nos falte tudo, ainda que as pessoas falem com você, mas nós temos um Deus que é fiel e que sempre está do nosso lado. E esse é o regozijo de Paulo, e deve ser o nosso também. Agora, por que eu disse que é uma interpretação equivocada? Hoje, graças a Deus, pelo avanço da ciência, a arqueologia, a historicidade, nós hoje conseguimos ter acesso de pessoas que também têm conhecimento aos originais, que na realidade a Bíblia diz aqui: o Senhor meu pastor, nada me faltará. Quando que no original está: o Senhor é o meu pastor, não me faltará. Aí mudou tudo. Nada, veja que é duas sentenças. Nós temos duas sentenças semelhantes. Poderíamos até dizer que elas são sinônimas. Nada e não. Nada e não aqui parece ser similar. Mas quando colocado aqui na palavra e na frase, isso muda tudo. Por quê? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando eu leio e interpreto dessa maneira, eu estou dizendo que não vai me faltar o sapato, não vai me faltar a vestimenta, não vai me faltar a comida na despensa, não vai me faltar o salário, não vai me faltar a saúde, não vai me faltar a paz, não vai me faltar a alegria. Quando que na realidade, meus irmãos, nós estamos passando por um turbilhão e está nos faltando tudo. E o que está acontecendo? Deus está nos rejeitando? Deus não está ouvindo a nossa oração? Eu pergunto, quantos talvez de nós que estamos aqui não estamos sofrendo privações, ou que acabamos de sair das privações? E aí nós entramos numa crise existencial, porque achamos que Deus não nos vê, e Deus não nos ouve, que Deus ele gosta de alguns e que de nós não, e que Ele colocou nós para sofrermos. Mas não é isso que a palavra está querendo dizer. Davi ele disse: o Senhor é meu pastor, não me faltará. Não me faltará não significa, meu querido, que não vai faltar a carne, que não vai faltar o frango, que não vai faltar a salada, que não vai faltar o arroz, que não vai faltar a gasolina para o carro. Não é isso. É como interpretar a passagem de Gênesis, no capítulo, lá, se não me falha a memória, 22, que é a aprovação de Abraão. Quando Deus prova Abraão e pede o seu Isaac, ele pede o seu filho. E ali a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Abraão ele sobe com Isaac ao lugar determinado por Deus para sacrificar o seu filho. E quando Deus ele providencia o cordeiro para substituir Isaac, a
Abraão, ele chama aquele local, ele coloca um nome naquela região de Jeová Jireh, Deus da providência. E nós gostamos de usar muito, Jeová Jireh daqui, não vai faltar a tua casa, não vai faltar a roupa, não vai faltar o alimento, não vai faltar nada, quando que na realidade o contexto não é isso. O contexto não é que não vai faltar. Deus da providência ali, meus irmãos, é que Deus providenciou um substituto para morrer no meu e no teu lugar. Ali não está falando de comida, ali não está falando de dinheiro no bolso, ali não está falando de gasolina no tanque do carro, ali está falando de alguém que assumiu o meu pecado, a minha sentença, para morrer, para pagar a Deus o meu pecado e o seu pecado. Ele providenciou alguém que numa morte vicária substitutiva morreu por nós. Porque no coração de Abraão, ele glorificou a Deus. Por quê? Porque ele estava a ponto de sacrificar Isaac. E foi, como disse, e foi no apagar das luzes, e foi nos últimos segundos do segundo tempo. Por quê? A Bíblia diz que ele pegou o cutelo, Isaac deitado na mesa, no altar, e quando ele levou a mão para descer o cutelo, uma voz brava do céu: Abraão, não faça tal. Abraão, eu acredito que ele parou perto, a ponto de ficar, cravar o cutelo no coração de Isaac. E a voz continuou dizendo: não faças tal, não faças mal ao menino, porque agora sei que temes a Deus e não negaste o teu único filho. Agora, olha só que situação, meus irmãos. Outra coisa que a gente vai catando um parentezinho aqui. Isso quer dizer que Deus vai nos provar até no último momento. Deus nos prova até no último. Ele não vai tirar. Meus irmãos, esse negócio, eu estava até estudando, esse negócio de romantizar Deus, meus irmãos, é só para a gente mesmo. Eu poderia dizer, eu vou dizer uma coisa que talvez você vai ficar um pouquinho confuso, mas que o Espírito Santo usa aqui: Deus não tem sentimento, não. Deus não tem sentimento, não. Essa é a realidade. Eu tenho sentimento, você tem sentimento, mas tem sentimento de pena, de dó. Deus não. Deus não tem sentimento. Ou você é ou não é, ou obedece ou não obedece. Porque aquele que obedece, Deus abençoa, Deus lhe prospera, Deus está com ele. Agora, esse negócio de Deus sofrer, meus irmãos, não tem. Então nós entendemos que Deus nos prova até o último instante, até o último momento. Abraão chegou com o cutelo dentro do corpo de Isaac, e aí, no último segundo, Deus então, ele providencia um substituto para Isaac. Não faças mal. Quando Abraão olha do lado, ele vê que tinha um cordeiro que estava enroscado com os seus chifres no arbusto. Ele pega aquele cordeiro, coloca no lugar de Isaac e sacrifica aquele cordeiro. Aquele cordeiro simbolizava, representava Jesus Cristo como símbolo do pecador, meu querido. Porque para nós houve substituto, mas para o Filho de Deus não houve. Eu estava até me recordando do velório do Pedro, né? Meu meio-irmão, que aconteceu, você, que a maioria lembra. E eu lembro que a Adriana ali, da paz, chegou do meu pai, naquele momento difícil. Eu estava do lado, ela abraçou ele, consolando, e disse: olha, Antônio Carlos, ele não merecia isso, viu? Ele não merecia isso. E quando eu vi aquilo, a gente fica no espírito, né? A gente está sempre ligado com o Senhor. Aquilo me incomodou. Me incomodou muito. Aquilo entrou como um espinho, como um alfinete dentro de mim. Eu falei: não está certo isso. Ele não merece. Ele não mereceu. E aí eu comecei a pensar ali, meditar nas palavras dela e orando ao Senhor, ali em pé, do lado do caixão.
E Deus ele falou comigo. Ele não mereceu, mas foi necessário. Porque quem não merecia era Jesus Cristo. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós já nascemos sentenciados. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, que todos nós desviamos, todos nós saímos, cada um pelo seu caminho. Não há um justo sequer, ninguém que invoque ao Senhor, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós, por natureza, somos filhos da ira, merecemos a morte, porque o salário do pecado é a morte. E aqui nós estamos vivos, e nós que cremos temos a garantia de um lar eterno, de uma vida eterna. Por quê? Porque alguém que não merecia, alguém que nasceu de uma virgem, que viveu, a Bíblia diz que em tudo foi tentado, mas sem pecado, na sua boca não se achou engano, nunca fez mal, nunca mentiu, nunca errou, sempre obedeceu, e esse sim levou o pecado de todo mundo sobre ele, a ponto de suar sangue e dizer para Deus: Pai, se possível for, passa de mim esse sofrimento. Mas quando ele olhou para mim, para você, quando ele olhou para aqueles que iam crer no seu nome, ele disse: não, Pai, para isso que eu vim com a missão, eu vim morrer pelo pecador, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. E a palavra que Deus me deu quando eu estava ministrando naquele velório foi o seguinte: eu disse para o meu pai, disse para ele: Pai, se o Senhor tivesse condição, os irmãos aqui lembram do cerimonial, eu fiz questão, para que todos ouvissem, e disse: Pai, se o Senhor tivesse condições, seja financeira, ou seja, um poder que tirasse esse câncer desse menino, que resolvesse o problema desse menino, para que ele tivesse vida, o Senhor faria? Ele disse: sem dúvida nenhuma, com certeza eu faria, com certeza eu arrancaria, com certeza eu tiraria, porque qualquer pai faria isso. Qualquer pai, se ele tivesse o poder dele mesmo tirar um pai ou uma mãe que estava vendo o filho sofrer, ele até se colocaria, muitos até se colocariam no lugar, ele tiraria. Veja que é um pai pecador, é um homem pecador como todos nós, mas que tem um sentimento paterno, que se ele pudesse, ele iria aliviar, suavizar, arrancar o sofrimento do seu filho. Ele não titubearia, ele não vacilaria, e se ele tivesse poder, ele agiria o mais rápido possível. Por que ele não fez? Porque todos nós somos impotentes. Eu quero abrir mais um parênteses aqui. Todos nós somos impotentes diante de certas situações. Tudo nessa vida, meus irmãos, todo poder que existe nessa vida, ele conhece, esbarra numa palavra que chama limite. O homem tem limite, a sabedoria do homem tem limite, o poder do dinheiro tem limite, o poder político tem limite, todo poder humano tem limite. Ele chega até ali, dali não vai mais. Mas o poder de Deus, ele vai além, ele vai além, ele vai além. Não há limite para Deus agir. Ele disse: antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Porque quando ele quer agir, não tem limite. Ele dá vista ao cego, ele cura o leproso, ele ressuscita morto. Oh, meu querido, ele faz estéreo, dá a luz, ele faz o dia virar noite, a noite virar o dia, ele para a rotação da terra, ele para o relógio, ele faz aquilo que ele quer, e ele mesmo disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra.
libertaria o seu filho, tivesse condição e poder de tirar ele daquele sofrimento, e o faria. Algumas características que há em nós herdamos de Deus. Por exemplo, Deus é bom, o homem também é bom. O homem de Deus é bom, o cheiro de Deus é bom. Deus é amor, o homem também pode ser amor. Deus é alegre, o homem também. Então são atributos, que quando nós estudamos na teologia, nós aprendemos que são atributos que Deus ele confere ao homem. Então nós vamos ver, meus irmãos, que alguns atributos não, existem alguns atributos que são naturais de Deus. Deus não compartilha, como eternidade, onipotência, onipresença, onisciência. Isso pertence a Deus. Nem o diabo ele tem esses atributos. Nem o diabo. Se você dá um nó na nossa cabeça, porque somos limitados, o nosso conhecimento tem limite. Mas como imaginar que Deus está neste momento dentro de mim e dentro de cada um de vocês pessoalmente? Como nós entendemos que o mesmo Espírito que está dentro de mim está dentro do Carlos, está dentro das irmãs, está dentro aqui? O mesmo Espírito que está agindo aqui na igreja, está agindo na Assembleia de Deus de Madureira, está agindo na Assembleia de Deus do Grão, está agindo na Quadrangular, está agindo na Assembleia de Deus do Belém, e cada um individualmente enchendo, está em Vargas, está em Filolândia, está no estado de São Paulo inteiro, está no Brasil, está em aonde estiver um homem, uma mulher de Deus, ali está o Espírito Santo, como criação pessoalmente. Quando Deus quer saber uma coisa, Ele não precisa que o anjo telefone para Ele, porque os seus olhos veem cada um de nós. Ele conhece o teu nome, o teu sobrenome, sabe aonde você mora, sabe o teu endereço, sabe o número da tua casa. Ele te conhece por dentro e por fora. E não há quem se esconda do Senhor. Vocês já ouviram aqui: Senhor, tu me sondas e tu me conheces. O Senhor conhece o meu assentar e conhece o meu levantar. De longe estende os meus primeiros pensamentos, sem que haja uma palavra na minha língua. A ciência diz que para nós dizermos uma palavra, ela deve ter formado no mínimo 20 segundos antes do nosso cérebro. Para mim verbalizar a palavra, ela tem que estar formada pelo menos 20 segundos antes do meu cérebro. E antes que eu diga uma palavra, ela nem se formou no meu cérebro. Deus já sabe o que eu vou pensar, Deus já sabe o que eu vou falar, Ele já conhece o meu sentimento. Esse é o nosso Deus. Agora, se Deus tem todo o poder, agora fique imaginando isso: se Deus ele é Pai, porque isso é bíblico, Salmo 103. Assim como um Pai, olha a comparação aqui. Assim como, quer dizer o seguinte: estou comparando com o sentimento de vocês. E Jesus um dia ensinando a orar: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis. E Jesus disse: se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas para o filho de vocês, qual pai que o filho pedindo pão vai dar uma pedra? Se vocês, sendo maus, vocês já têm uma natureza ruim, vocês querem o melhor para o filho de vocês, e o vosso Pai Celestial não dará bens àqueles que o pedirem? É a comparação do sentimento de Deus, meus irmãos. Isso aqui não é teologia determinista e desrespeitosa como prega. Eu encostei Deus na parede, eu chamei Deus se não for assim, e nada disso, meus irmãos. Sempre digo, nós precisamos tomar o nosso lugar. Tome o teu lugar. Quem é o homem para chegar? Senhor, nada disso. Você tem que fazer, senão eu não vou voltar mais. Nada disso. O servo do Senhor disse: pode um caco contender com o oleiro? Pode um pedaço de barro contender com aquele que é o oleiro? O barro dirá para o oleiro: eu quero que faz assim, assim, assim? Não. Quem manda é o oleiro. Quem dá a forma que quer é o oleiro. Ele nos pega, Ele faz o que Ele quer, do molde que Ele quer, do jeito que Ele quer, como Ele quer, porque o poder é dele, a glória é dele, a soberania é dele, a sabedoria é dele, tudo
propósito de Deus. Vamos confiar no propósito de Deus. Vamos confiar. Não mereceu. Não. Por quê? Vamos confiar. Ele é o oleiro, nós somos o barro. Ele é o oleiro. Vamos dizer como Jó: prova-me, Senhor. Pode me provar. Pode fazer o que tu quiseres. E saberás que o meu coração te amará e é fiel a ti. Nós não servimos a Deus por aquilo que Ele pode nos dar. Nós não servimos a Deus se Ele vai salvar a família ou não, se Ele vai dar carro ou não, se Ele vai dar saúde ou não. Nós servimos a Deus e o amamos porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Veja aquela menina que foi levada para a casa de Naamã. Nós não sabemos se os soldados mataram a família dela. Possivelmente sim. Era comum. Era tempo de guerra. Eles foram exilados. Pode, com certeza, uma grande probabilidade daquele exército ter entrado e ter matado seus pais. E aquela menina, com cadeias, foi levada para a Síria. E foi trabalhar de escrava, meu querido. Ela não foi ali de turismo, ela foi de escrava, correndo, fazer serviço forçado, com a dor de já ter perdido a família. Olha Daniel e os seus amigos. Possivelmente aconteceu a mesma coisa com Daniel e os seus amigos quando foram levados pela Babilônia. Eles não foram fazer um tour, eles não foram fazer um intercâmbio para a faculdade deles. Eles foram com corrente nos pés e nas mãos, andando mais de 800 quilômetros. Eles foram como prisioneiros contra a vontade, foram na servir a Nabucodonosor em terra estranha, em cultura estranha. Mas meio dentro de toda essa tempestade, eles foram fiéis a Deus. Eles nunca deixaram de amar a Deus, mesmo vivendo toda a adversidade. Deus, meus irmãos, Ele sabe o que faz. Se a minha e a tua vida está na mão do Senhor, precisamos entender o seguinte: não importa quais os caminhos que Ele nos leva, mas o que importa é que nós chegaremos do outro lado, seguro, abençoado, vitoriosos, e nós seremos felizes com Deus. Aleluia. Aqui, meus queridos, nós olhando para Deus, Deus tinha todo o poder. Agora eu quero fazer você comigo imaginar o seguinte: se o pai vendo o filho sofrer, porque aquele menino, nós acompanhamos, meus irmãos, a gente sofria só de saber. Meu Deus do céu, que sofrimento. Todo dia aquele câncer crescia um pouquinho, como uma planta dentro de um vasinho que vai estendendo as raízes. Todo dia cresce raízes, todo dia, e as raízes foram crescendo e ia apertando, ia ali trucidando, ia oprimindo os órgãos. E aquele sofrimento, aquela dor, aquilo foi vagarosamente, aquilo foi aos poucos, e aquilo foi uma coisa trucidante para todos. Se ele pudesse arrancar ali, com certeza qualquer um de nós arrancássemos. E Deus está lá no céu e está vendo todo o espetáculo na terra. O seu filho, que é perfeito, o seu filho, que a Bíblia diz que andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, que nunca se achou engano na sua boca, amado pelo Pai. Por 3 vezes Deus fez sua voz ouvir, dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E no palco da dor, e no espetáculo da dor, os homens cuspindo no rosto do Criador, os homens esbofeteando o Criador, os homens zombando do Criador, colocando se eles soubessem, meus irmãos, se eles soubessem que Deus, o seu trono está estabelecido desde a eternidade, se eles soubessem que justiça e juízo são as bases do trono de Deus, se eles soubessem que Deus, Ele reina eternamente, que o reino é dele, que Ele domina sobre tudo, que
Deus suportou, irmãos? Você já passou dor semelhante a essa? Você já passou alguma dor desse modo? Eu me fico imaginando como, você já falou, Senhor, como pode, eu orando a Deus, eu sentindo uma dor e falando com o Senhor, aí o Espírito Santo diz: Juninho, você está sofrendo nessa situação, e o coração de Deus com os seus filhos. E eu disse assim, eu fui bem humanamente, falei: Senhor, me perdoe a minha, porque eu sou homem, mas como o Senhor aguenta? Como o Senhor suporta? Eu quase, Senhor, meu delírio, porque eu não sei orar, eu não sei pedir como convém, mas não atenda para o meu delírio. Não quero aqui como Pedro dizer: mas tem misericórdia de ti mesmo, Senhor. Como Deus ele suportou ver os homens maltratando o verbo vivo, o Filho de Deus. E Deus, meus irmãos, num piscar de olhos poderia resolver tudo, glorificar o seu filho, arrancá-lo da cruz, mas Deus suportou. Deus não fez, porque uma coisa é um pai sofrer porque quer livrar o filho, porque não pode, porque é limitado. Outra coisa é um pai sofrer que pode ajudar o filho, que tem poder para mudar tudo e não faz, porque ama os desobedientes, ama os pecadores, ama os ofensores e deixa o inocente morrer para que possa alcançar alguns. Você pode entender o coração de Deus, você pode entender o Senhor. Então, meus irmãos, a providência de Deus é muito mais do que arroz, é muito mais do que feijão, é todas as coisas que precisamos. Mas Ele disse: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, a justiça, e todas essas demais coisas nos serão acrescentadas. Mas o que Deus quer nos dar é vida, e vida eterna, meu querido. Deus não quer te encher de ouro, Deus não quer te encher de prata, Deus não quer te encher de fama e te perder pela eternidade. Talvez Ele prefere você ter uma vida simples, mas quando tudo isso acabar, você está com Ele eternamente no céu, junto ao trono de Deus. Aleluia. Eu vou terminar. Só vou provar para você o seguinte: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Será que faltou alguma coisa para Abraão? Faltou, porque quando houve fome na terra, ele errou, caiu no erro e foi buscar no Egito. Será que faltou para Isaac? Faltou, porque houve fome na terra. Isaac quis ir para o Egito. Deus disse: não vai para o Egito, fica aqui em Gerar, fica nessa terra seca mesmo, porque eu vou te sustentar. Mas tinha privações. Será que não faltou para José? José era fiel a Deus, nós já falamos aqui. Ele foi atentado para morrer, foi jogado na cisterna, ele foi traído pelos seus irmãos, ele foi parar na prisão. Faltou o calor do pai, faltou o abraço da mãe, faltou o companheirismo dos irmãos, estava sozinho naquela cadeia, sofrendo injustiçado. Quanta coisa faltou para José, quanta coisa. Será que faltou para Davi? O que Davi fez? Davi não pediu para ser rei, Deus foi atrás de Davi lá no pasto. Aquele menino estava apacentando ovelha, quando ele foi chamado na casa de seu pai, e quando estava na casa de seu pai, Jessé estava com um chifre de óleo e disse: eu vim te ungir, porque a ti pertence a herança do Senhor. Ele não pediu. E o que aconteceu depois que ele recebeu a unção? Foi só doloroso, foi só dor. E ele passou várias privações. Quando Israel saiu do Egito, meus irmãos, eles andaram um pouco, já faltou água. Andaram um pouquinho, faltou de água. E reclamaram: nós somos melhor a morrer no Egito que morrer de sede nesse deserto. Andaram mais um pouco, não faltou água de novo e faltou comida. Tinham saudade de comer o alho, tinha saudade de comer a cebola, tinha saudade de comer o peixe lá no Egito. Quantas privações Israel passou. O apóstolo Paulo mesmo disse: eu passei privações, aprendi a ter necessidade, aprendi a passar fome, eu aprendi a ter privações. Jesus
até presente, quando Jesus ensinava a multidão, não faltou pão? Faltou pão. E ele diz: olha, eu tenho compaixão da multidão, porque o lugar é deserto, a hora é avançada, e se eu despedir eles vão desfalecer no caminho. Faltou pão. Eu pergunto, então, essa interpretação, o Senhor meu pastor, nada me faltará, é uma realidade? Não, não é uma realidade, porque pode faltar muitas coisas na nossa vida. Falta muitas coisas que nos envolvem nessa vida. Às vezes falta a compreensão do filho, falta o amor do marido, falta a compreensão da mulher, falta o companheirismo do amigo, falta ali a provisão no armário, pode faltar o dinheiro do aluguel, pode faltar a saúde, pode faltar a força, pode faltar muita coisa, mas o que nós temos certeza é que Deus não faltará nestes dias. Ele estará contigo e Ele estará comigo. Falta nas nossas vidas, meus irmãos. Ele não vai faltar. E se a presença dele estiver conosco, nós vamos passar por tudo isso. Nós vamos passar. E ele diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não tenho medo. Por que você não tem medo? Porque eu sei que ele está comigo. Eu sei que a sua presença está comigo. Então essa é a promessa de Deus para nossas vidas, meus irmãos. Vamos focar na presença de Deus. Não desfoque a presença de Deus pelos bens materiais. Não desfoque a presença de Deus por aquilo que Deus pode fazer. Desfoque as coisas, mas foque em Deus. Foque sempre no Senhor. Ajuste a câmera do teu coração, ajuste a câmera dos teus olhos na presença do Senhor, e que desfoque todas as outras coisas, porque todas as outras coisas são secundárias. O que não pode faltar na nossa vida é a presença de Deus, para nós dizermos como Davi: Ele não me faltará. Aleluia. Nós tivemos pessoas aqui que tiveram essa experiência. Irmã Maria, Inácio, minha mãe, que eu já sei, irmã Beatriz, a irmã Rosana e outros que eu não conheço a história, tenho certeza que tem. Chegou um momento da vida delas que elas tiveram que entrar num quarto do hospital. E a vida delas já não tinha nem condição de dizer que estava na mão dos médicos, porque os médicos estavam impossibilitados. Faltou, às vezes falta recurso, falta dinheiro, mas por que estão aqui? Porque o que precisava, Ele estava lá, que é a presença do Senhor Jesus. É a presença, é Ele que não pode faltar nas nossas vidas. Não deixe de fora. Vamos ser audaciosos, vamos ser corajosos como foi Moisés. Não vou com este povo, Moisés, porque é um povo rebelde, é um povo obstinado. Se eu for com este povo, eu vou matar todo mundo. O selo da minha santidade vai nos consumir. Eu vou mandar um anjo irá no meu lugar. Moisés disse: anjo, Senhor, não. Moisés, eu vou te dar a terra, nenhum inimigo vai suceder o teu caminho. Aonde você pisar, eu vou te dar, eu vou te abençoar, vou arrancar todos os empecilhos. Senhor, não quero vitória sem a tua presença. Eu prefiro morrer aqui na tua presença do que ser um vencedor sem a tua presença. Sem a tua presença, não me faça sair daqui. Não troque vitória pela presença do Senhor. Não troque status pela presença do Senhor. Não troque